Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Começando mais um quinto set. A cada 15 dias, um convidado, uma convidada hoje especial que gosta de tênis, joga tênis, cobre Joga, tênis. corre atrás da bola. Correr, ela corre bem. Senhoras e senhores, Nathalie Gedra entre nós. Ai, gente. Que alegria, Nath, te receber. Não, vocês não sabem como eu tô feliz de estar aqui. Primeiro, porque eu sou ouvinte do podcast, obviamente. Segundo, porque é uma alegria estar entre amigos, porque eu tenho o privilégio de tê-los como amigos. E terceiro, porque eu sou fã de vocês, né, gente? Então, assim, A eu tô, recíproca é verdadeira. eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A primeira pergunta sempre é: qual é a sua relação com o tênis? Minha relação com o tênis hoje é disparado o meu segundo esporte, mas assim, nem se compara com nada. E minha relação com o tênis começou profissional, porque eu comecei a me engajar no tênis, me envolver com tênis, quando eu comecei a cobrir. E aí eu me apaixonei completamente. É muito louco, porque eu já cobri outros esportes em outros momentos da carreira, mas o tênis ficou, e ficou assim. Ficou real, ganhou meu coração e hoje eu acompanho absolutamente tudo, o tempo todo, assisto muito tênis, é uma parte muito grande da minha vida e eu sinto muita saudade de cobrir tênis, que hoje eu não cubro mais, né, hoje é só futebol, mas putz, eu sinto uma falta, mas uma falta, vocês não têm ideia, juro. Nath, o que você gosta do tênis? Porque você fala que toda vez que você fala do tênis, e todas as vezes que a gente trabalhou junto, Sim. dá pra ver brilho no olho. Mas o que te chama tanta atenção? Eu acho o tênis o esporte individual mais difícil que tem, e eu sei que a gente já tivemos essa discussão aqui algumas vezes, mas eu fico fascinada com a quantidade de decisões que você tem que tomar sozinho num espaço, às vezes, muito longo de tempo, né? E às vezes uma fração de segundos, e você tem que tomar uma decisão ali que pode virar um jogo ou não. É, e mentalmente ele é massacrante. É fascinante ver pessoalmente a batalha. E você vê os momentos que os tenistas que viram uma chave pro bom ou pro ruim. Tudo isso, todas as decisões, as tomadas de decisão na quadra o lado mental, para mim, é muito difícil comparar com outros esportes. Eu acho o tênis muito especial por isso. E eu fiquei absolutamente fascinada quando eu comecei a acompanhar tênis pessoalmente com esse lado. Eu até brinco. Eu corro, né? Eu gosto de correr. E eu sempre falo que numa maratona é bom porque tem tempo pra tudo. Tem tempo pra você entrar no buraco, sair do buraco, ficar triste de novo, desacreditar, falar Xingar alguém, perdoar. o que eu tô fazendo aqui, exato. Ser um idiota, não, desculpa, a culpa é minha. E no tênis é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Você tá lá às vezes por 5 horas, 6 horas, dá tempo de tudo. Você entra no buraco, você sai do buraco, você ganha a final. É fascinante, é muito difícil de comparar com qualquer outra coisa. A gente que sabe o bastidor, a gente sabe um dos motivos pelos quais cada vez mais pessoas que trabalham com futebol e têm a oportunidade de trabalhar com tênis se encantam por trabalhar com tênis. Aham. No seu caso, por que é? Por que foi que você se encantou com o tênis, além de assistir, obviamente, de Sim. ver toda essa parte no trabalho mesmo, na parte profissional? O acesso é muito legal. E os tenistas são, de uma forma geral, eles são muito atenciosos. Você consegue contar histórias, né? Você consegue contar as histórias com a participação deles. Você viu como eu sou legal? Só pra te avisar, desculpa. Com a participação deles. É aquela coisa. Você sempre sai de uma entrevista com declarações é, autênticas, atenciosas, e às vezes o futebol, primeiro que ele é muito blindado, principalmente no nível internacional, assim, numa Premier League, ele é muito blindado, mesmo sendo detentor de direitos, né, porque é bem diferente na Inglaterra, mas o tênis não, você tem mais acesso à pessoa, você vê que você tá falando ali com a pessoa e não com o personagem. Isso acontece com muita frequência no tênis, não vou falar que são todos, mas assim, é realmente uma maioria expressiva. E são pessoas muito esclarecidas e muito apaixonadas pelo esporte, porque eu acho que para você abraçar o calendário insano do tênis, você tem que ter um nível considerável de paixão. Então, é muito. E no futebol, você conhece muito jogador que não gosta de futebol. Essa é a verdade. A gente não fala tanto sobre isso, mas tem muito jogador que não gosta de futebol, que não assiste futebol. E o tenista, eu acho que ele trata
de um jeito diferente, por mais que o calendário seja massacrante, por mais que seja tão exigente para eles. É diferente, o acesso é incrível. O acesso é a coisa mais legal, né? Para quem não conhece o bastidor, num torneio de tênis você cruza com tenistas o tempo todo. Sim. Você, como credenciado, jornalista, obviamente, você cruza com tenistas o tempo todo. Só que você não pode parar um tenista no meio do caminho quando você quer e botar o microfone na boca dele. Você precisa pedir. Mas, em geral, o pedido é aceito. O que no futebol é completamente outro mundo. Quando você entrevista alguém, é quem o clube quer mandar. É o técnico e mais quem o clube quer mandar, não quem você pede. Não, eu fiz Wimbledon 3 vezes e Roland Garros 3 vezes. Eu entrevistei todos os campeões, eu entrevistei todos os grandes no eu entrevistei o Federer, eu entrevistei o Nadal, eu entrevistei o Djokovic, eu entrevistei todos eles, eu entrevistei todo o feminino ainda tem ainda te dá ainda mais acesso, que o feminino tem um lugar especial no meu coração, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas é muito legal, realmente você consegue contar essa história com a participação deles. E daí, nossa, eu lembro quando eu entrevistei o Federer em 2017, quando ele ganhou o Wimbledon, era sala de imprensa, né, a sala de coletiva, e tinham os TVs do mundo inteiro, meio que num caracol, assim, né, e ele parava para falar com todo mundo. E todo mundo tinha duas perguntas para ele. Ele tinha acabado de ganhar o Wimbledon, nem sempre é assim, tá? Às vezes, por exemplo, quando o Djokovic ganhou Roland Garros em 2021, eles escolheram alguns, mas durante o torneio, ele fez muitas entrevistas. Pré-torneio, o Media Day é uma festa, eu adoro, é muito legal. Eles proporcionam acesso para muita gente. Inclusive, tem um grande amigo meu que trabalha no The Athletic, ele cobriu futebol por anos, antes disso ele cobriu tênis e agora ele voltou. E ele fala, Nathalie, eu consigo fazer as matérias e falar com as pessoas, sabe? É um negócio incrível. Mas quando eu fiz o Federer, eu lembro que nossa, super nervosa, ainda bem que eu não soube na véspera que eu ia falar com ele, porque eu só tive que lidar com essa informação por umas 2 horas, assim, sabe, pra eu: "Ok, respira fundo, vai dar tudo certo". E ele entra na sala daquele jeito Federer, né, que todos já sabemos, aquele charme, simpatia e tudo. E daí ele para, e antes de dar a entrevista, ele dá uma palavrinha: "Ah, você é de onde?". Eu sou sou da Espanha, sou da Movistar". "Ah, tá, então tá". E daí ele insere alguma coisa sobre a Espanha no meio da resposta dele. E a mesma coisa com o Brasil, faz alguma referência, sabe. Você vê eles tentando se conectar com você. E isso é muito legal. E não é só por causa do Federer, que é uma das maiores áureas do esporte de todos os tempos, assim. Tem até uma história engraçada. Uma das vezes que eu estava em Wimbledon, gente, eu vou ficar falando, tá, porque eu falo pra caramba, Você tá. tá aqui pra isso. Vocês me desculpem, tá. Quem fala aqui é você, não nós. Eu lembro que Wimbledon, o acesso é um pouco mais restrito. Eu acho Inclusive que o próprio Federer foi barrado lá. Lembra dessa história? Quem é você? maravilhosa essa história. Quem é você? Onde está o seu crachá? E ele chega na varandinha lá, né, pra dar entrevista, e toda vez que ele entra num lugar, assim, é aquela presença, assim. Eu, graças a Deus, já tive o privilégio e a alegria de entrevistar muitos grandes nomes do esporte, mas, assim, tem poucos que têm a áurea forte, assim, que você entra e a pessoa toma conta e todo mundo para olhar. Negócio intimidador até. É sim. Tanto que ele chega, vai falar com a BBC, né, sempre a primeira entrevista, e daí tinha os funcionários de Wimbledon, uns amores, assim, todo mundo que trabalha lá, mas uma das mulheres que estava lá, sempre super séria, super inglesa, assim, sabe, super. E daí ela chega, assim, do meu lado, porque, né, eu sempre tento dar uma descontraída, conversar, eu gosto de pessoas, né, então eu tô sempre ali puxando papo com todo mundo, e ela sempre muito séria, né. Aí ela chega do meu lado, olha pro Federer, olha pra mim, abre um sorriso: "Ai, mas ele é um sonho, né". Eu falei: "Nossa, mas Até você! é muito engraçado". Mas e ele quebra o gelo, né, ele é esse cara que vai dar entrevistas, tem toda essa aura, essa presença, e ele quebra o gelo, ele tem essas gentilezas. E isso é muito legal de ver no tênis, porque a gente vê com muita frequência. Você falou sobre nervosismo. Aham. A gente está acostumado a ver o nervosismo de atleta, vocês estão o tempo inteiro ali falando. Como é o nervosismo do jornalista que vai entrevistar, como você falou, de Federer, de outras pessoas que provavelmente, não só no tênis, mas também pessoas que você a vida inteira É.
gostou ou admirou? Como é se preparar? Como é você com esse nervosismo? Eu sempre falo que no futebol, mais especificamente, você acaba se acostumando com as presenças, né. Então, pô, o Guardiola tá na Inglaterra há 9 anos, o Klopp ficou 8 anos, você se acostuma a falar com aquelas pessoas, mas a primeira impressão é sempre e eu sempre falo que o nervosismo você precisa de uma dose de nervosismo pra te manter ali, sabe, Alerta. ligada, alerta sempre. Então tem o nervosismo saudável e tem o nervosismo que te paralisa. Só os anos isso a Nathalie de 20 anos ficaria muito irritada com essa declaração, mas é verdade, só os anos, só a experiência te ajudam a chegar nesse ponto de equilíbrio entre ficar nervosa, ficar muito nervosa ou ficar relaxada demais, sabe, você tem que encontrar um ponto de equilíbrio legal. E eu acho que o nervosismo ajuda com que você realmente tente fazer algo diferente, tente e ao mesmo tempo você não pode tá muito nervosa, porque daí você não se conecta com a outra pessoa, né, você vira ali um robô, uma pessoa nervosa, e não rola aquela conexão e isso faz diferença na entrevista. Mas toda vez que você vai entrevistar alguém grande pela primeira vez, cara, se falar que você não ficou nervoso, você tá morto, assim, você morreu por dentro. Porque você fica nervoso, e é bom ficar nervoso, significa que você tá vivo, né, você tá lá, você tá vivenciando aquilo, você tá aí, sabe, você tá realmente tendo aquela experiência. E até, por exemplo, o Djokovic, né, ele é um cara que ele costuma ser super gentil com a imprensa, né, mas como existe tanta coisa em torno do Djokovic, você fala: "Ai meu Deus, mas será que, né, vai ser comigo? Será que ele vai como, né?" Imagina, nossa, não, mas é bom você ter essa dúvida, essa coisa do né, porque Até onde você pode ir? até onde você pode ir. E eu também tento observar bastante, assim, se um tenista tinha fama de ser difícil, eu ia lá pra zona mista, ficava observando de longe, o que que irrita ele? E eu faço isso muito com entrevistados de qualquer O que irrita esporte. ele pra eu fazer? É. Fica na hora de perguntar. Ninguém o Zverev é um que eu sempre observei, assim, sabe, porque entrevistei ele algumas vezes e eu já vi, assim, entrevistas Ele dá umas patadas. nossa senhora, sério, muitas. Até eu estava conversando com o Senise outro dia, né, que ele foi cobrir Roma, e ele falou: "Ai, eu vou entrevistar o Zverev", aí eu: "Putz". Aí eu falei Cuidado. Prepara isso eu muito. falei: "Olha, não quero te assustar, mas assim, prepare suas perguntas bem, tá?" E no fim deu tudo certo, né. Mas você tem que ficar estudando, e eu gosto de assistir as entrevistas dos entrevistados antes. Isso me ajuda muito, e me ajudou muito ao longo dos anos cobrindo tênis também, né. Você vai acompanhando entrevistas coletivas, entrevistas, exclusivas também, aí você já sabe o tom que você pode chegar. Eu tô falando tudo isso dos nomes mais dos nomes internacionais, né, porque os brasileiros aí é outro rolê, né, os brasileiros são maravilhosos, maravilhosos. Como era legal trabalhar com todos eles, torcer, sofrer, porque daí você torce mesmo. Sim, sem Nossa. dúvida. E com os brasileiros era cara, é muito especial, porque em 2017 o Melo foi campeão de duplas, e assim, e depois eu fiz Roland Garros com a Bia chegando na semifinal, e cara, não tem como você não se envolver, sabe, é completamente diferente, você se envolve mesmo. Principalmente a partir do momento que você começa a entender o que é o tênis, né, a dureza que é Exatamente. aquilo ali. Ai, nossa, eu tenho que me controlar às vezes. Eu sou boa em não comprar briga na internet, mas às vezes eu tenho que contar até 10 porque você ouve tanta besteira, aí você lê tanta Tanto besteira, absurdo. nossa, tanto absurdo. E quando você tá ali no dia a dia, 2 semanas acompanhando aquelas pessoas, falando com eles, porque como imprensa brasileira, você fala com eles depois de todos os jogos, né. É uma conexão diferente, né, e eles são assim, pessoas incríveis, profissionais extremamente dedicados. Se você tá jogando um Grand Slam, gente, não tem: "Ai, nossa, ele não liga tanto assim, ele ai, essas coisas me enlouquecem, assim, às vezes eu preciso tapar o ouvido pra não me envolver. E um dos momentos mais legais que eu tive cobrindo tênis foi a vitória da Bia em cima da Ons. E ali, nossa, ali foi o momento que, eu entrevistei ela na saída da quadra, né, então você entra pelo Túnel. túnel, e daí quando eu entro pelo túnel, eu olho
na tela, né? Porque eu tinha que estar lá logo no final do jogo. Eu olho e daí ela tá. É aquela imagem dela soltando palavrão. Eu tô na semifinal de Roland Garros. Aí eu falei, gente, isso tá acontecendo mesmo. Mas aí você tem que tomar 10 segundos, falar, ok, vira a chave Sai a aqui. torcedora, vem a repórter. Exatamente, exatamente. E isso são os anos que te trazem, é a experiência. Mas hoje também, isso também mostra, a gente teve agora nos últimos tempos, né, a história do Senise, do choro da Bia, Sim. que também o jornalista antes era uma coisa de uma parede ali, você é Sim. jornalista. Tinha uma certa. Vou usar uma palavra que nem existe, um quadradismo do negócio. Você era Sim, é muito verdade, certinho. é. Você não Hoje podia, você você não pode podia humanizar. mostrar, você não Sim. podia mostrar que você estava torcendo. Uhum. Hoje, Humanizar é permitido. hoje Com você dá o certeza. ombro e chora junto e fica, é humana, é humano, que legal, Eu não né? sei que você force a barra também, porque aí eu também já acho ridículo, né? Óbvio, não, tudo É. bem, tudo, mas... Não, mas quando o Senise fez essa entrevista, eu falei com ele logo depois da entrevista, ele me contou, e daí eu assisti a entrevista e eu até mandei uma mensagem, falei, olha, parabéns pela sensibilidade, porque eu acho que esse é um grande problema do jornalismo. A gente esquece que a gente está lidando com gente. E estamos lidando com gente em todas as instâncias. Estamos falando com gente, estamos falando com os torcedores, porque somos nada, tá? Somos meros instrumentos entre as pessoas, a pessoa que eles querem ouvir e os fãs, né? Os torcedores. E a gente só tá ali no meio para fazer o nosso melhor e não interferir, não criar ruídos e tentar ser um pouco porta-voz do que as pessoas querem saber, né? Então, essa é a função primordial. Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente se envolve. Até quando a Bia ganhou da 11, eu até postei a câmera. Eu estava na sacada da ESPN e tinha uma câmera ali, né? E que ficava ali, né, pra gente fazer entrevista ao vivo. E depois o pessoal da produção eles me mandaram um corte. E eu, tipo, era um corte que eu tava pulando e colocando as mãos na cabeça, assim. Eu virava pro meu amigo: eu não acredito, ela vai ganhar, sabe? E eu tava enlouquecida, realmente. E eu acho isso legal, porque somos pessoas, falando com pessoas, sobre pessoas, sabe? Então, a gente tem que ter o lado humano, a gente tem que ter sensibilidade. A gente não pode. E às vezes a gente tem que encontrar o equilíbrio, de ser mais dura, mas é difícil. É difícil, sabe? Porque você vê ali o dia a dia, você vê o quanto a pessoa se importa, o nível de dedicação, o nível do desafio. É muito difícil. Eu realmente eu fico triste quando eu faço uma derrota de um brasileiro e ele sai sentido, e ele sai, sabe? Nossa, me pega mesmo. E a gente tem que desmistificar um pouco isso também, sabe? Porque faz parte, nós precisamos ser humanos para lidar com seres humanos, para lidar com E sentimentos. você falou aqui que o tênis permite contar histórias. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito totalmente que quando você está envolvido, quando tem um pouco de coração no meio da sua profissão, daquilo que é tão razão, a coisa sai muito melhor. Você vai contar uma história muito melhor se você está envolvido com ela. Uma das coisas que mais me deixa feliz de ouvir foi o que você falou, Fino, no começo, que você falou: quando você entra no ar, dá para perceber que você Um realmente. brilho no olhar. Porque é verdade, porque eu tô muito feliz de estar ali. Eu adorava entrar no ar com vocês, porque para mim era uma conversa entre amigos sobre algo que nós 3 amamos. Então eu sempre brincava e falava: "Ai, que legal, é minha chance de conversar sobre tênis", porque eu não tenho tantos mas amigos chama muita assim. atenção, e poucas vezes aconteceu comigo, que antes dos torneios você me mandava uma mensagem para Sim. você saber. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas precisam, né? Porque às vezes a pessoa olha o jornalista como uma coisa meio, lá, foi lá, fez a pergunta, São e aí, práticas do bom gostou? repórter, é o que ela Ganhou ou falou. perdeu? E sempre que você foi para os grandes lãs, você mandava uma mensagem, queria saber dessa, queria saber Sim. daquele, às vezes tinha uma dúvida daqui. Isso faz parte da tua essência geral, assim, de se preparar demais? Eu vejo, porque aqui sentaram 2 pessoas aqui que quase não trabalham. Deixa ela responder, eu vou contar uma história depois. Vai. 800%. Eu gosto de me preparar. Para mim, eu já me sinto no torneio quando eu faço a preparação. E todos os grandes torneios que eu fiz, e até os jogos hoje de Premier League que eu faço, assim, meu material é gigantesco. Eu sempre vou mega preparada e aquilo me traz uma segurança
para poder estar mais à vontade no ar, para poder fazer uma brincadeira. Eu me sinto mais à vontade se eu sei que, pô, eu me preparei para estar aqui, eu estudei pra caramba. E eu acho que, às vezes, a gente vê muito essa coisa de o jornalista é especialista de tudo. Cara, a gente não é especialista de tudo. E graças a Deus, eu acho que uma das coisas mais legais de ser repórter é a oportunidade que a gente sempre tem de aprender coisas novas. Sabe? Todo jogo, todo esporte que a gente vai cobrir, a gente vai sentar e entrevistar alguém, a gente vai aprender algo sobre aquela pessoa, sobre o jogo que acabou de acontecer. Eu acho que a gente sempre tem que. Não importa, eu sou repórter há 20 anos. Não importa quantas vezes a gente for cobrir o mesmo esporte, a gente for entrevistar essas pessoas, a gente sempre tem que se colocar na posição de estou aqui disposta a aprender alguma coisa, ou estou aqui disposta a mudar de ideia sobre o que acabou de acontecer no jogo. Eu acho que isso é muito importante. E quando eu me preparo, eu sempre tento. Eu sei que o Fino é o cara do tênis e eu vou trabalhar com ele, então eu não tenho a menor cerimônia, ou a menor. Até, sabe, tem uma coisa um pouco de arrogância, de não, eu preciso saber. Cara, você não precisa saber de tudo. Você pode se colocar no lugar de, poxa, Fino, por que isso, isso, isso? O que aconteceu com tal tenista nessa temporada? Principalmente porque quando eu cobria os Grand Slams, eu fazia para ESPNs do mundo inteiro. E era uma loucura, assim, principalmente o primeiro ano, que ainda tinha restrições de viagem, era pós-Covid. Foi 2021, e então não tinha muita gente vindo de outras ESPNs. Então eu tinha que cobrir para a ESPN latino-americana, para o Canadá, Canadá, para esportes. Deportes, Ásia e Brasil. Não, de verdade, eu chegava no começo do dia, aí eu olhava, ok, quem vai jogar em qual quadra? Aí eu fazia uma folhinha aqui. Ok, primeiro jogo, tal, anotava, jogo por jogo, para eu ir monitorando. E, assim, tinham dias, gente, de verdade, primeira semana era o caos. Tinham dias, eu lembro um dia que em Wimbledon choveu na véspera, então acumularam, eram 21 pessoas que eu ia entrevistar no dia seguinte. 21! Eu lembro desse dia. E Não, na tudo você tem média. que fazer a requisição, né? Exatamente, você tem que fazer Vai os. lá, ó, eu tenho uma listinha pra você. É. O cara do Media Desk que olhava pra Nathalie e falou, lá vem a louca. Que essa mina tá querendo de Só ela novo? quer trabalhar. Só ela tá pedindo 23 nomes. Não, e daí você ia ticando e acompanhando todos os jogos, né? Então, tinham tenistas sul-americanos que eu não tinha acompanhado tanto durante a temporada. E daí sabe, eu não tenho a menor cerimônia de perguntar, pô, mas e aí? O que aconteceu com o fulano que no ano passado estava tão bem, esse ano, não, ele se contundiu no meio do caminho, ou alguma coisa, ou tipo, não, aconteceu tal coisa, sabe? E isso me ajudava enormemente. Eu gosto de me preparar. Eu sempre fui nerd na escola, né, gente? A verdade é essa. Eu era mó nerd. E eu sou hoje. Nota boa, nerd boa ou nerd ruim? Nerd boa, primeira da sala e tudo. Nenhum dos meninos queria ficar comigo. Eu não era popular. Eu era nerd na época que ser nerd não era legal. Hoje é mais aceito, mais descolado. Eu não, né? Mas eu realmente, por isso eu gosto de estudar. Eu realmente gosto. Mas essa é uma prática, assim, que pra você entrar no ar, você tem que ter. E se você se acostuma com isso, e numa hora você não faz, a sua sensação é de você tá manco no ar. Sim, é Né? verdade. Tá faltando um pulmão. Nossa, não tá legal, não tô confortável. E a história que eu ia contar. Eu conheci a Nathalie, era repórter da Rádio Globo. Faz tempo. Depois na Band. A gente conviveu muito em rua, treino, Muito. essa coisa de futebol, essa mesmice, esse negócio. Aí, muito bem. Um belo dia, a Band faz uma etapa da Fórmula Indy naquele circuito misto do AMB. Aí, Nathalie de repórter. Cara, fazer automobilismo não era uma frequente na carreira dela. Zero. Ela tinha feito, provavelmente, a semana da Fórmula Indy na preparação. Era todo o seu contato com o automobilismo. E ela entrou no ar, cara, falando inglês e com um domínio do negócio, que eu falei, porra, Mas de onde surgiu isso, cara? eu vou te contar. De onde surgiu isso? Vou te contar essa história. Primeira vez que eu fui fazer Fórmula Indy,
Se você me falasse que um carro de Fórmula Indy era igual uma caixa de fósforo, eu ia acreditar. Porque eu nunca tinha visto o carro de Fórmula Indy, tá? Nunca. Só que na semana anterior, a chefia do esporte, assim, uma semana antes da Indy, ó, na semana da prova em São Paulo, e era um negócio que a Band investia muito na cobertura, especialmente da etapa de São Paulo. Eles vêm e falam: Ah, como é o seu inglês? Aí eu falei: Ai, até que não é ruim. Sabe que eu fui visitar minha madrinha que mora no Canadá e eu tive que falar inglês algumas vezes. Achei que até que tava ok. Ai, que ótimo, você vai fazer paddock na Indy. Eu falei, putz, onde eu fui me enviar, né? Eu falei, não, tá bom, beleza, vou. E eu ia fazer paddock com o Antônio Petrin, que é uma pessoa maravilhosa e que cobria a Índia há muitos anos. Eu falei, gente, não posso passar vergonha, né? Então, o que eu fiz naquela semana? Primeiro, eu virei pro chefe de pauta, pro Ronildo, e falei, me bota em tudo que tiver de Indy. Entrevista coletiva, par ou ímpar, não importa, assim. Manhã, tarde e noite, me bota em todas as pautas. Mesmo que você não precise que eu feche VT, me bota ali, porque eu preciso entender esse ambiente. Aí eu chegava à noite, fechava a minha matéria, e daí eu ia lá no arquivo da Band e ficava assistindo corridas de Fórmula Indy. E aí eu chegava nos comentaristas e nos narradores que faziam Indy na época, e eu lembro que eu sentei do lado do Jafone na época, Felipe Jafone, e falei, Jafone, eu vou ter que falar com os mecânicos o tempo todo, então eu preciso saber como eu falo embreagem, como eu falo marcha, como eu falo em inglês. E daí eu montei um glossário de termos Termos de técnicos. termos automobilísticos. E assim, e perguntei, tá, tem alguma coisa que eu preciso ficar mais ciente? Ai, piloto tal, e não sei. Assim, eu não sabia nada, eu saí do zero. Fizemos a etapa, foi a primeira vez que eu fiz Indy, e eu ganhei um aumento, meu primeiro aumento, depois disso. Foi espetacular, cara. Foi espetacular. Aí eu falei, cara, temos um monstro. Ai, meu Deus. Uma nerd monstrinha. Mas porque eu gostava de estudar, realmente. E foi muito legal. E daí nossa, adorava fazer a Indy. Daí eu fiz a Indy mais dois anos. Mas eu não sabia absolutamente nada, né? Com tênis foi um pouco diferente, porque eu já acompanhava, já sabia o básico. Mas eu não sabia real. A primeira vez que eu liguei pro Fino, nossa, fazia muito tempo que eu não cobria. E eu ia ter que cobrir para todos os canais. Ia ter que cobrir em idiomas diferentes. Assim, eu ia ter que entrevistar. A Andresco tinha acabado de ganhar o US Open, então, assim, a TSN, nossa parceira no Canadá, tava enlouquecida com a Bianca Andresco. Eu ia ter uma entrevista exclusiva com a Andresco. Eu falei, O gente, que eu pergunto pra ela? Exatamente. Congratulations! Pergunta do cachorro. Não, o cachorro, óbvio. E quando eu fui cobrir Roland Garros, e a gente sabe, sul-americanos em Roland Garros, a lista é gigantesca. Quando você vai para Wimbledon, é diferente, né? Agora em E se Roland é Garros, gigantesca, acaba no primeiro semana, e os primeiros dias acabam. a lista diminui bem mais rápido. Agora em Roland Garros, eu lá, meu gente, essa lista não vai diminuir nunca, porque daí começava o torneio de duplas. Aí depois começava o júnior, né? Assim. Então, eu nunca tive a menor cerimônia de perguntar para quem entende de verdade, Cobria quem pra acompanha. Sur, todos os argentinos, cara. Sim, Tem simples e duplas. era, Ou seja, são 2 semanas que você não para, velho. não, Tá embaixo. era muita gente. Eu sempre falo que o Grand Slam era aquela, porque também tem um outro fator, né? O Grand Slam ele vinha no final da minha temporada do futebol. Então eu já chegava sol, limite. nossa, o pó da rabiola. E eu ia pro Grand Slam, pra Roland Garros, no caso, né? Eu sempre falava que o Grand Slam é aquela sensação de que coisa maravilhosa, eu não quero que isso acabe nunca. Eu queria tanto dormir na minha cama, eu queria só 8 horas de sono, sabe? Mas é essa dualidade o tempo todo, porque é muito intenso e é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo, principalmente primeira semana, né? Primeira semana Alucinante. é uma A gente delícia. fala do tênis, a gente tá falando muito sobre grandes lãs, sobre grandes nomes e tudo. Quando você começa a jogar tênis, você fica ali, pô, sonhando, pô, tudo que você pode conquistar. Com certeza, a gente estava brincando aqui desde a época da faculdade que você começou. Você imaginava chegar tão longe? Você se via? Isso era um sonho barra, eu quero muito, é tipo uma loucura, como o atleta tem, assim, eu quero ser, ou foi acontecendo? Só dando contexto, a Nathalie hoje, para quem não sabe, trabalha na Sky Sports, que é uma gigante da Inglaterra, detentora dos direitos de Premier League por lá, e ela trabalha com Premier League a temporada toda.
E não, é a resposta. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu gostava muito de estudar. Eu acho que no caso do atleta, talvez ele tenha objetivos mais tangíveis. Eu nunca tive o objetivo: "Ah, eu quero ser correspondente internacional, eu quero Trabalhar trabalhar". naquela. Não, não, nunca foi isso. No caso da ESPN, sim, porque eu assistia muito a ESPN, mas todas as outras coisas antes eu trabalhei na Globo, e eu fui estagiária da Globo antes, no meu último ano de faculdade, eu fui estagiária da Globo, e eu saí da Globo porque eu não queria fazer televisão, porque ser repórter de TV não era pra mim, tá, corta pra hoje. Mas eu saí e fui pra Rádio Globo, que foi a melhor decisão que eu tomei, porque o rádio forma, né, o rádio é um veículo maravilhoso, ele te ajuda muito a aprender a ser um comunicador. Mas eu queria eu sempre estive muito motivada desde estagiária, eu sempre quis me destacar. Eu não tinha um objetivo muito claro de: "Ah, eu quero fazer isso, eu quero", sabe, todo mundo tem: "Ai, quero fazer Copa do Mundo, quero cobrir", sabe, mas nunca foi a Sky, por exemplo, nunca foi um objetivo, nunca. Tanto que quando eles me chamaram para fazer entrevista, vamos lá, eu fui correspondente da ESPN por 7 anos, né, e depois durante esses 7 anos, né, no finalzinho ali, e durante esse período eu fazia coisas para outras TVs lá, mas assim, só de convidada, aparecia em podcast, fazia coisas para Premier League e tudo. Mas, foi durante Roland Garros, inclusive, que a Premier League me chamou para, eles fazem um workshop para detentores de direitos, e eles me chamaram para apresentar um dos workshops, né. E eu achei muito legal, só que ia ser no meio de Roland Garros, então eu fiz esse bate e volta, saí de Paris, fui para Inglaterra, fiquei 2 dias e depois voltei para continuar cobrindo Roland Garros. E nesse workshop, o pessoal da Sky, me conheceu, mas assim, num clima super amistoso. Eu estava falando com a apresentadora deles, que eu conheço há muito tempo, que é um amor, e eles chegaram e começaram a conversar comigo, os 2 chefes da Sky. E eu lá, né, pô, vamos aí, né, conversando com pessoas, né, socializando, tudo mais. Eles: "Ah, quanto tempo você cobre Premier League?". "Ai, 7 anos". "Caramba, bastante tempo, hein". E eu não me ligando, mas eles já estavam me entrevistando. "Ah, e quantos idiomas você fala?". "Ah, eu falo tantos". "Ah, poxa, que legal. Mas essas condições de trabalho, assim, hoje, você tem visto? Como funciona?". "Gente, acabei de tirar minha residência permanente". "Ai, um brinde à sua residência permanente". E assim, e eu ali, né, só vivendo o momento, conhecendo Quase já tirando o pessoas, papelzinho para assinar, né? e eu não me ligando. E daí chega no final da noite, o chefe do futebol da Sky, chega pra mim e fala: "Olha, a gente tá com 2 vagas e eu queria, te convidar para aplicar para uma dessas vagas". Eu falei: "Ah, tá bom, ok, mas eu tenho que voltar para cobrir o Roland Garros e depois eu ainda vou pra Austrália, que eu ia fazer a Copa do Mundo feminina". "Ah, não, não, não se preocupa, é um processo". Eles já tinham fechado as vagas, eles reabriram, o cara do RH entrou em contato comigo, eles reabriram o link para eu colocar ali, fazer o processo burocrático. A primeira entrevista que eu fiz foi na Austrália, por Zoom, Vídeo. por vídeo. Só que assim, eu tinha certeza que eu não ia pegar. Eu tinha certeza. A Porque gente adora se jogar para baixo, né? não, Eu não vou pegar, é impressionante, eu vou nossa, perder. a impostora aqui, nossa senhora, tomando conta. Por um lado foi até bom, porque daí quando eu fui fazer a entrevista final pessoalmente, eu falei: "Gente, eles não vão me chamar, eles estão aqui cumprindo aquele negócio de, ó, tentamos diversificar, uma mulher latina, tentamos fazer um negócio diferente", porque a Sky, além de ser gigantesca, ela é muito tradicional. Ela, assim, não existe estrangeiro. Eu não trabalho com nenhum estrangeiro na Sky, eu sou a única estrangeira. Caramba. Então, eu cheguei e eu sei que a Sky era assim. E eu sabia que eles estavam tentando mudar um pouco o perfil deles e tudo, mas assim, tudo tem seu limite, né. De repente o limite bateu no uma mulher latina, né, sendo repórter deles. Então eu fui mó relaxada pra entrevista. E daí estavam lá os 3 chefões lá me entrevistando, e eu estava, meu, brincando, Desencanado. conversando. "Ah, você tem Mas uma perguntas?". entrevista dessa, para onde eles vão? Eles vão para o teu conhecimento sobre, por exemplo, Premier League? Aham. Eles querem mais. O que que eles tentam numa porque eu acho que pode ter um monte de gente É. que um dia fala: "Ah, um dia eu gostaria de ir pra uma reunião dessa".
que eles te perguntam? Para que lado eles te avaliam? Era engraçado, porque eu nunca tinha feito uma entrevista assim, era uma entrevista de situações. Eles colocavam algumas situações, eles falam: "O que você faria nessa situação? O que você perguntaria para fulano?". Meu Deus. Então eu Cara, estava isso na nossa profissão é inacreditável. No mundo corporativo você vê de monte, mas na nossa profissão, pois é, e assim, Tipo, o vídeos. Bública acabou de sacar por baixo e brigou com o Medvedev na porrada. O que você pergunta pro Bública aí? Gostou de... Esse underarm serve aí. Não, e eu lembro de uma que era, eles mostraram um vídeo assim do David Moyes, saindo pé da vida de um jogo e daí a câmera acompanhando ele, e depois um vídeo de bastidores ele chegava para dar a entrevista, porque a Sky é a primeira emissora a falar com as pessoas. Isso é uma grande diferença, porque você não tem termômetro nenhum, você vai no voo é cego o total. calor do momento e vai. Exato, e a sua entrevista é bem maior, é mais longa, né, você faz 7, 8, 9 perguntas às Nossa. vezes, você destrincha o jogo inteiro. E você pega todo o calor do jogo, então ele chegou pé da vida, xingando, falando 1000 palavrões e não sei o quê, e daí eles cortam e falam: "E aí, como seria a sua entrevista com o David Moyes?". Fuck. É, Tá nervoso? Primeira pergunta, tá nervosinho? aí eu virei pra eles e falei: "Que vergonha do David Moyes, ele fala assim com a mãe dele? Porque ele estava falando um monte de palavrão". E o meu chefe depois falou: "Aquilo que você falou foi o máximo". E eu falei: "Cara, foi só, tipo, Espontâneo. espontâneo, A brasileirou. brasileiríssima ali na entrevista". E daí eu saí de lá, aí eles: "Ah, você tem algumas perguntas?". Eu: "Ah, eu tenho". E daí fiz várias perguntas ali sobre Sky. Aí eu falei: "Ah, já tô aqui, vamos ver como esse lugar funciona, né, como as coisas funcionam numa empresa como a Sky". E daí eu saí de lá e beleza. E eu realmente achei que eu não fosse pegar. Então, quando o cara me ligou, o chefe da Sky me Ainda ligou. bem que ele não fala português. Exato. Não repassem esse link, gente. Quando ele me ligou oferecendo a vaga, eu desliguei o telefone e comecei a chorar de desespero. Tipo, o que que eu vou fazer? Eu não estava esperando isso, não estava nos planos. E daí, quando eu finalmente tomo a decisão, e 2 dias antes do meu último jogo sai, eu me despedi no ESPN FC e falei alguma coisa, e daí isso viralizou na internet de uma forma assustadora. E era mó onda de carinho, assim, das pessoas. Só que gente, eu não sou essa pessoa, eu sou mó eu gosto de estar aqui, de conversar, de me comunicar, mas eu fico com muita vergonha dessas coisas, eu fico com muita vergonha. Eu não, tipo, eu não faço, eu não quero ser famosa, não faço jornalismo pra ser famosa. Essa é a parte que eu não gosto, eu não gosto de me assistir, sabe. Eu realmente sou tímida com isso. Então, quando veio isso, eu entrei em pânico, porque as mensagens eram maravilhosas das pessoas, mas era tipo: "Olha que histórico o que ela conquistou, o que ela está fazendo, uma repórter nossa e não sei o quê", e era tudo que eu estava tentando evitar pensar, eu: "Ai meu Deus, é histórico mesmo, eu não vou dar conta, o que que vai acontecer, o que que eu tô fazendo", sabe. Então, e daí eu fui pra Sky e graças a Deus tudo tá dando certo, mas foi uma jornada e tanto, eu não esperava. Imagina, nossa, Nathalie da Casper Libero pensando: "Ai, um dia vou ser repórter cobrindo a Premier League pela Sky Sports, a principal emissora da Inglaterra de esporte". Nossa, nem passou pela É cabeça. uma aula, cara. É uma carreira sensacional. Momento Andy. Você está falando aqui de todas as emoções e as diferenças de cobrir futebol e tênis. Do futebol, um esporte de multidões, Sim. barulhento, paixão à flor da pele, palavrões. O tênis, silêncio. Em Wimbledon, então, meu Deus do Nossa céu, Sem silêncio palavrões. sepulcral. Exato. Sem palavrões? Conta as emoções diferentes, ainda que, obviamente, o tênis proporcione grandes emoções, como você já relatou. É verdade. Não, são emoções diferentes, realmente, né. Eu acho que você fala de Wimbledon, a compostura, né. É, Nossa senhora. Mas é maravilhoso, que torneio maravilhoso. Não, são emoções muito diferentes. Às vezes eu tô cobrindo alguma coisa e eu penso: "Ai, eu tenho pena de quem não gosta de esporte", porque você não acessa esse nível de emoção, sabe. Imagina, você viver sem sentir isso. Eu acho que o tênis, não tem um lado negativo do futebol,
E ele tem um lado respeitoso muito maior, assim, respeito ao atleta, até a questão do silêncio, sabe? Que muita gente que não acompanha tanto tênis pode se incomodar, pode achar chato, é muito respeitoso, e até as emoções entre os atletas, assim, sabe? A provocação é no final, é aquele aperto de mão da Ostapenko, sabe? É tipo, até essa emoção, ela é diferente, mas você aprende a apreciar as pequenices, assim, sabe? No tênis eu acho que as coisas são mais sutis e quando acontece você pula, assim, da cadeira, você fala: "Olha, você viu isso? Você viu?" Gritou na cara do outro. Exatamente, gritou gente, imagina, no futebol as pessoas gritam na cara do outro o tempo todo, Não, né. não são palavras doces. Exato. Em compensação, o futebol tem uma coisa, que é o alcance global, né, você tá numa Copa do Mundo e você entender que o mundo literalmente tá ali e parou e você tem acesso a às formas, às emoções diferentes de cada país. Você tá numa Copa do Mundo e eu sempre falo isso, né, fazer Copa do Mundo e fazer torcida é muito da hora, porque a Copa do Mundo está ali. Eu falo para os meus amigos: "Se algum dia vocês forem viajar para assistir Copa do Mundo, vai na fase de grupos", porque todo mundo pensa: "Não, quero numa semifinal, numa final, sabe? Não, vai na fase de grupos, porque tá todo mundo ali, sabe? É tipo os peruanos que não jogavam a Copa do Mundo há 40 anos e, tipo, e eles estão chorando na Praça Vermelha, em Moscou, ou, sabe, são os colombianos que estão dançando em todos os lugares. Os latinos são maravilhosos, gente. A gente Os africanos dançando, os cantando. africanos dançando, cantando, marroquinos, os senegaleses, putz, isso é muito legal. Eu acho que o futebol traz isso, de um jeito diferente e assim, e especialmente a Copa do Mundo é um grande palco para isso, assim. Então, acho que essa é a principal diferença. Você estava falando sobre desde a Casper Libero até hoje, onde você está. Mas no meio tem uma decisão que deve ser nada fácil de você ser correspondente, sair do Brasil Sim. e morar fora, sozinha no primeiro momento. É. Conta um pouquinho dessa decisão, dos perrengues ou da tranquilidade que foi isso na tua cabeça de decidir, como que foi? Tudo menos tranquilo. Mas assim, mas foi uma decisão muito, muito acertada. Eu sempre quis morar fora, e eu sentia muita falta de estudar, novamente, nerd. Então eu queria prestar, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, e na época eu estava casada, né, eu e Renato, e a gente estava assim: "Ah, não somos jovens, mas não somos velhos, então acho que o momento seria esse, então vamos". Só que eu apliquei, passei no mestrado, fui com visto de estudante para Inglaterra, porque eu não tinha passaporte europeu, passaporte britânico, nada, com visto de 1 ano e meio, e cheguei lá pronta para deixar o jornalismo, tá, porque esse é o principal ponto, eu tinha decidido que eu ia deixar de ser repórter. Eu não queria mais trabalhar como repórter, porque aquilo me consumia muito, porque, eu já estava cansada, e anos depois eu percebi, né, que na verdade eu não estava cansada da reportagem. Eu sou repórter, eu amo ser repórter. Eu estava cansada do ambiente, de algumas coisas do ambiente, de vaidades, de coisas que, assim, eu realmente não tenho muita dificuldade de lidar. E o jornalismo não era o problema. Então, quando eu fui para lá, eu fui decidida a largar o jornalismo, tanto que eu prestei e eu fiz uma pós-graduação em gestão esportiva em Londres. Mas eu cheguei lá e falei: "Pô, em algum momento vou conseguir algum estágio, tenho um dinheiro guardado, mas quero ganhar em libra". Peguei meu currículo, distribuí em vários pubs e cafés. E trabalhei 2 meses num café. Cheguei na Inglaterra sem nada, sem emprego, sem nada, e trabalhei 2 meses num café. E foi muito engraçado, porque daí a ESPN veio atrás da gente, perguntou se a gente não queria participar da cobertura de Premier League, que estava expandindo, e meu primeiro pensamento foi: "Putz, mas eu não vou conseguir nunca sair do jornalismo, né". Caramba. Ele me persegue. Exato, que saco! Meu Deus! Mas assim, é muito louco, porque eu tive uma experiência muito legal, 2 meses trabalhando num café, em que
tinham dias que eram ótimos, tinham dias que eram terríveis, mas você trabalhar servindo pessoas é um grande aprendizado. Aprendi muito ali, mas num sábado a gente sempre trocava a lixeira do sábado, nos sábados, né? Num sábado eu estava trocando as lixeiras do café que eu trabalhava. No sábado seguinte eu estava cobrindo Barcelona e Real Madrid, porque foi minha estreia na ESPN. Então, a decisão de vir veio com risco, porque não tinha nada garantido, mas era uma coisa meio ok. Eu era repórter da Globo. E, assim, para você chegar ali, é, é, foi uma caminhada, né? Trabalhei na Rádio Globo CBN, depois trabalhei 3 anos na Band, depois fui para a Globo. E quando eu pedi demissão da Globo, eu ouvi muito isso. Falei, pô, você é louca? Ninguém pede demissão da Globo. Ninguém sai da Globo. Porque era 2016, as pessoas realmente não pediam demissão da Globo. As pessoas realmente faziam carreira lá. E aí vem muito daquilo que você tem aí dentro, né? Você tem que seguir, no fim, eu sempre falo que as respostas estão dentro da gente. Então, era muito sobre seguir essa sensação de tenho que tomar esse risco. E no fim valeu muito a pena, porque daí eu comecei a trabalhar como correspondente da ESPN e vi que eu amava ser repórter e que eu amava trabalhar com futebol. Terminei o meu mestrado, não me perguntem como, até os meus professores falavam: Nathalie, como você conseguia tirar as notas que você tirava e ter o seu trabalho? Eu sou nerd. É porque eu sou nerd, gente. Eu lia os textos no metrô para chegar preparada na aula. E foi uma grande decisão, mas assim, teve muito perrengue, porque financeiramente, gente, Inglaterra não é o lugar mais barato Nossa para se morar senhora. no mundo, né? Então, no começo foi um risco, e daí eu não sabia se eu ia ter o visto também para ficar. E daí, por meio da ESPN, do trabalho, eu tive o visto de trabalho para permanecer. Mas, nossa, graças a Deus, porque abriu-se um mundo para mim, né? Mas foi um risco grande e deixar as pessoas aqui, né? Deixar sua vida no Brasil. Mas é aquela coisa, né? Dentro eu sempre tive essa coisa de, não, eu preciso dar esse salto em algum momento. Eu sempre falava que não ir seria mais difícil do que ir. E era difícil, mas não ir seria mais difícil, porque eu sempre viveria no IC, né? E não tem nada pior do que viver no IC. Perfeitamente. Você falou aqui muito humildemente que você gosta de correr. O gosto de correr, ela corre maratonas. Já correu 3 das 6 majors, é isso? Isso, é que eu corri Londres 2 vezes, É. corri Berlim e Chicago. O aspecto mental da maratona, ele também é um fator, assim, decisivo e massacrante, como você falou que que é massacrante no tênis, da maratona também é. Você consegue traçar algum paralelo, assim? Todos! Todos? Nossa, muitas vezes eu estava entrevistando tenista e pensando: "Eu fiz um treino intervalado ontem e me senti assim também", sabe? Sabe, Tsitsipas, eu entendo o que você está falando, porque, nossa, meu longo do final de semana foi dificílimo. Eu fui para lugares na minha mente. Não, mas correr me mudou de várias formas. E eu sempre falo que na minha vida pessoal, principalmente você sendo repórter por tantos anos, você não tem uma rotina, né? E a corrida te traz uma estrutura. Você tem que treinar, principalmente treino para maratona, né? Você tem que treinar, senão você não termina a maratona, simplesmente. Não dá para você chegar lá linda e bela, falar, eu vou correr aqui, vou tentar. Não tem isso, né? Você tem que se preparar. E te ensina muito a respeitar os desafios, tem que respeitar a distância, você tem que respeitar a preparação. E mentalmente, pô, eu. É aquela coisa que eu estava falando da síndrome da impostora. Muitas vezes bate, inclusive na corrida. E a corrida me ajuda a, sabe, e vice-versa. Às vezes eu tô correndo e falo, pô, eu fiz uma entrevista difícil com o Mourinho aqui essa semana e eu acho que eu não vou terminar esse treino porque eu não consigo. É claro que eu consigo. Se eu consigo entrevistar o Mourinho bravo, eu consigo terminar esse treino longo, sabe? Tem muitas coisas que se traduzem, né, na corrida e que você usa na vida. E me traz estrutura, me traz um lugar de tranquilidade. Eu sempre fui muito ansiosa e a corrida me ajudou muito com isso, a entender que eu não vou correr 42, eu vou correr primeiro o primeiro quilômetro, sabe? Você não larga pensando no O quilômetro próximo quilômetro é o 42. próximo ponto do tênis. Exatamente. E esse é um grande paralelo do tênis, né? O quanto eles têm que estar presentes, o quanto eles têm que se perdoar o tempo todo, sabe? Então,
é besta, né, porque a gente é atleta amador, mas assim, você consegue relacionar muito mais isso, você consegue entender isso quando você está falando com eles. E pra minha vida pessoal, assim, me mudou em muitos aspectos. Até a decisão eu sempre falo que as grandes decisões que eu tomo, geralmente são depois de correr. Quando eu decidi ir pra Sky, eu lembro que eu terminei uma corrida, sentei num banco, esse até o banco que eu sentei e falei: "Gente, eu vou pra Sky, eu vou falar sim". E isso acontece com muita frequência, porque é um momento seu com você, e você pode pensar em nada, ou você pode ter ideias brilhantes, ou você pode só escutar música, ou você pode resolver a sua vida ali, sabe. Mas é o seu momento. E a corrida é uma coisa maravilhosa, inclusive agora eu tô voltando de lesão e a coisa que eu mais sinto falta é sair pra correr 2 horas, assim, sabe, correr 2 horas e meia, fazer um treino longo, porque você realmente aprende muito sobre você e você acessa lugares incríveis. E assim, nem me considero uma corredora super rápida, mas não é sobre isso, sabe. Realmente, e fora que, pô, é um momento que você cuida de você, né, e daí traz uma série de outras decisões na sua vida. É muito fácil quando você é repórter e você não tem rotina nenhuma, você tomar decisões erradas para sua saúde, para o seu bem-estar, e a corrida ela te mantém na linha. E você quer estar na linha, sabe, é diferente. E eu li algumas coisas, se você também, eu sei que você não gosta e não faz por isso, mas querendo ou não, você virou também um exemplo em vários dos teus textos que você já escreveu, Uhum. querendo ou não, parece que você puxa as pessoas a também É. acreditarem que dá, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se espelhar num atleta. Sim. Ah, mas também o cara Aham. correu uma maratona, mas também ele é atleta. Agora quando você se coloca: "Ah, ontem eu não corria nada e hoje eu tô correndo minha sexta maratona". Não, Fino, e não é nem que eu não corria nada, eu não fazia educação física. Eu parei de fazer educação física, porque eu era uma criança que não sabia me defender, então se as meninas ficavam bravas comigo, que, por exemplo, eu não passava a bola: "Ai, você não passou a bola pra mim, não sei o quê", eu simplesmente me retirava, eu não queria esse estresse na minha vida. Então, assim, eu parei de fazer educação física na sexta série. Eu não fazia nada. E a minha irmã, gente, é personal trainer. Vocês entendem o quanto é deprimente. Minha irmã desfilando na sala, linda, perfeita, e eu comendo uma panela de brigadeiro. Isso aconteceu várias vezes. E eu era o que eu sempre brincava. Eu sou uma sedentária convicta, gente. Não só eu não pratico esporte, como eu tô pregando essa palavra. Eu tô falando, é legal, tá? É legal. Eu não faço esporte, não quero isso. Meus amigos do colégio não conseguem acreditar que eu corro maratona hoje. Eles falam: "Você tá de sacanagem, né, Nathalie? Isso é uma piada isso que você corre". E é verdade. E hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem eu tô, assim, de férias, eu treino. Eu vou correr, eu continuo correndo 3 vezes por semana. Eu peguei uma academia pra ir 2 vezes na semana, tô pagando 1 mês de academia. Eu tô de férias, porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque eu gosto, eh, e é zero pressão, é muito, assim, é muito por estar relaxada e por me colocar num lugar bom, mas eu realmente encontrei um caminho na corrida que às vezes eu olho e falo: "Caramba, não, se eu conseguir começar", assim, qualquer um, literalmente qualquer um consegue começar, seja lá qual for o seu esporte, de verdade. E eu falo, corri maratona, é uma baita conquista, fiz tempos muito bons, fiz tempos bons em meia, mas assim, o dia que eu tenho mais orgulho foi a primeira vez que eu corri uma prova de 10K, porque eu nunca achei na minha vida que eu Se ia fosse acontecer. que eu ia correr 10 quilômetros. E eu terminei em 1h07, tá, que não é um super tempo nem de perto, mas assim, eu estava tão orgulhosa. Nossa, parecia que tinha ganho Olimpíada, assim, sabe, eu estava assim: "Caramba, eu corri 10 quilômetros, eu vou comer um hambúrguer agora". E foi isso que eu fiz. Comer um hambúrguer estudando. Vou devorar um livro comendo um hambúrguer. Depois eu vou ler sobre o Crystal Palace um pouquinho. Você falou aqui em dificuldades e você citou o Mourinho, que é um personagem que deve ser bastante desafiador de acordo com o momento que você encontra. Sim. Quem foi o mais desafiador, Mourinho? Nossa, o Mourinho foi bem desafiador, porque porque eu lembro uma vez que a gente foi entrevistá-lo e o Salah foi a temporada que o Salah estourou
no Liverpool. E todo mundo tava contestando o fato do Salah ter passado pelo Chelsea e o Mourinho era o técnico. E assim, ele jogou pouquíssimo e vazou. E aí eram 4 detentores de direito, né, fazendo essa entrevista com o Mourinho, um depois do outro. Aí você vai entrevistar o Mourinho, tem uma série de regras. Olha, é um de cada vez na sala, ninguém pode ficar na sala enquanto o outro tá fazendo, não sei o que lá. E daí fica os outros repórteres assim, ai, mas você vai perguntar isso? Ai, eu não sei, né? Depende do humor dele. Ai, não sei o que lá. E nós éramos Todo mundo com medo de levar uma patada. Exato. Nós éramos a quarta emissora que ia falar com o Mourinho, a última. Aí sai o primeiro repórter da sala. Ah, não, ele tá de bom humor hoje, não sei o quê. Ah, e aí, você perguntou do Salah? Ah, eu não, né? Ele tá de bom humor, não vou tirar ele do sério. Aí sai o segundo, mesma coisa. Ai, nossa, ele deu uma entrevista ótima, falou disso, no que. Mas e o Salah? Ai, não, melhor não, né? Terceiro, mesma coisa. Aí eu entrei e falei, gente, sou a última, se eu vou irritar ele. All in. Exato, vamos aí, né? Aí cheguei e perguntei, né? Ah, o Salah tá, né, arrebentando no Liverpool. Muita gente tem contestado, né, o fato dele ter passado pelo Chelsea, não sei o quê. Aí ele falou a frase que todo repórter fica torcendo para ouvir numa entrevista, que é: vou falar uma coisa que eu nunca disse a ninguém. Pronto. Nossa, eu até me movi assim da cadeira, me posicionei de novo. Aí ele falou: eu não dispensei o Salah, eu contratei o Salah. Aí ele falou: todo mundo fala que o Salah saiu por minha causa. Não foi por minha causa, foi por o clube que não quis mais, mas eu que insisti pro clube que a gente tinha que contratar No o fim, eu Salah. tava louco pra alguém perguntar isso pra ele dizer isso. Exatamente, é isso. No fim, você tem que ter. Cara, entrevistar é difícil, mas você tem que ter muita habilidade com pessoas, você tem que ter sensibilidade, daí volta ao ponto inicial, né? De somos pessoas falando com pessoas. E no fim das contas, essa é a essência, né? Cara, o Mourinho é um personagem? O Mourinho é um personagem, mas ele é uma pessoa também, sabe? Então, às vezes, o que você tá com medo é justamente o que ele quer falar. O Mourinho foi realmente uma entrevista bem desafiadora. E ele sempre era desafiador, porque às vezes, depois de um jogo, eu vi ele fazendo isso várias vezes. Chegava a assessora do United, olha, tal emissora, aqui a lista de pedidos. Ele, com ele eu não vou falar, com essa emissora eu não falo. E ele escolhia com quem ele ia falar. E daí, se ele não gostava de você, esquece. Abraço. Um abraço. E até, sabe, o Guardiola é um cara que nem sempre é fácil de conversar, mas com o tempo você entende o que ele gosta de falar, aonde você vai e vai sair alguma coisa dele. Eu tenho muito problema com essa coisa do confronto o tempo todo em entrevista. Eu sempre falo que você pode perguntar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que seja com respeito e desde que esteja dentro de um contexto razoável. Então você pode fazer uma pergunta difícil, mas, pô, dá para você fazer uma pergunta sem parecer que você tá ali, sabe, Botando a partindo. faca. Exatamente, Querendo a partindo. manchete do jornal do dia seguinte. Exatamente. Tem um amigo meu da Sky, que também é repórter, principal repórter, ele fala pro chefe, ele falou: eu já falei isso pro chefe de Premier League, se algum dia você for me demitir, pede pra Nathalie me demitir, então, porque ela Ela vai falar com consegue jeito. falar de um jeitinho. E eu fiquei muito feliz com isso, porque Você deveria trabalhar no RH também. O que você faz? Eu sou repórter e trabalho no RH. nas horas vagas eu dou uma mãozinha na RH. Porque eu realmente acredito nisso, que a gente tem que ter sensibilidade quando a gente tá falando com as pessoas. E para mim é uma dificuldade. E antes eu ficava, poxa, mas será que é uma fraqueza que eu não consigo me impor dessa forma ameaçadora? E você, como mulher ainda, né? Você ainda tem que ter esse cuidado. É uma linha muito tênue em não parecer que você está sempre assim, nananã, ou e não parecer que você tá ali tentando ser algo que você não é. E eu não sou uma pessoa do confronto na minha vida. Então, assim, eu iria para casa chorar depois de uma entrevista. Você falou uma coisa, deixa eu só pegar esse gancho. Você falou uma pergunta, de repente, que às vezes é difícil e assuntos difíceis. Você, como mulher, você sentiu isso? E tem tanto isso sobre o futebol. Pô, mas é uma repórter mulher. Pô, mas a mulher no futebol. O futebol é um esporte de meninos, tanto que se fala disso. Sim. Você sentiu isso? Você sente isso ainda? Um grande sim para essa pergunta, viu? Um enorme sim. Porque é que com o tempo, infelizmente, muitas meninas se acostumam a ser
serem vistas de forma diferente e a ter que provar antes de qualquer Você outra acaba coisa. normalizando para não sofrer. Você normaliza para não sofrer e isso é muito triste, tá? Então é isso que acontece com a maioria das meninas, mas acontece o tempo todo, quase que diariamente. Um jogador que chega e vai dar uma entrevista, se ele não te conhece, ele vai dar uma entrevista. Se você chega com perguntas genéricas, ele dá uma entrevista diferente para você do que o mesmo repórter homem que vai chegar com perguntas genéricas preguiçosas, tá? Vai ser diferente. E ele vai olhar para o cara diferente de você. Então, você tem que. Isso, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar e ter amigas excelentes profissionais e acho muito importante essa troca entre as mulheres, sabe? Que sempre falavam, eu lembro de ouvir, olha, se você não sabe de alguma coisa, você não pode chegar numa roda de repórteres homens e falar, eu não sei isso, é isso aqui? Não, você tem que estar sempre mais preparada. Porque daí você vai dar as costas, eles vão falar, você viu? Ela não sabe. E se fosse um cara, provavelmente isso não aconteceria. Então, como mulher, você sempre tem que estar mais preparada. Mas hoje temos mulheres em todos. Gente, acordem, sintam o cheiro do café. A onda de ódio que muitas mulheres ainda sofrem é uma coisa assustadora. É muito estrutural na nossa sociedade. Então, assim, ainda existe, está aqui. Mas tem oportunidades, mas qual foi o custo disso? O que que todas as Qual o mulheres... caminho que eu tive que percorrer? Qual Qual foi e qual é o custo E disso? qual é o custo disso? Porque continuamos tentando ganhar espaço e graças a Deus conseguimos. E por isso que eu acho tão importante que mulheres se empoderem, se unam e conversem sobre essas coisas e se ajudem. Porque realmente é difícil, continua sendo difícil, e não é porque temos mais mulheres no ar que deixou de existir. E eu acho que isso a gente nunca, nunca tem que perder de vista. Você falou da mais difícil e a melhor entrevista que você já fez? Ai, Uma que te gente. tocou, que te emocionou, que te balançou. Ai, eu gostei muito de falar com a Bia depois que ela ganhou da ONS. Porque assim, porque é um daqueles momentos que você enxerga a pessoa e você vê o quanto, sabe? Antes do torneio, a gente estava conversando e ela nunca tinha passado da primeira semana de um Grand Slam. E ela tinha falado sobre isso, que era um grande objetivo dela passar da primeira semana. E quando eu pergunto isso, a voz dela embarga. E eu também fico, ai meu Deus, ela Vou chorar conseguiu, junto. estamos aqui juntos. Então, eu acho que toda entrevista que você consegue acessar a pessoa e é sempre especial, porque é a oportunidade que você tem de mostrar quem tá ali, sabe? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, quando eu entrevisto de futebol, eu gosto muito de entrar em detalhes técnicos. Eu sempre falo pros meus chefes da Sky, eu detesto falar de arbitragem, eu detesto falar de VAR, eu detesto falar de contratação. Agora, se você eu quero falar do jogo. O que que aconteceu? Por que que você Que tomou ele essa... pensou? Exato, por que você tomou essa decisão de tirar o fulano e abrir o ciclano, inverter o beltrano e essa infiltração por esse lado, tira o melhor de tal jogador? Eu gosto muito de falar de futebol, eu gosto de falar disso. E eu gosto muito de ter as oportunidades de sentar com alguém e, assim, e ouvir a pessoa e tentar trazer um pouco de quem a pessoa é, né? De sentimentos genuínos, verdadeiros. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer entrevistas muito legais. Outra entrevista desafiadora foi o Maradona. Porque eu estava num evento que tinha um evento patrocinado, tinham prometido pra gente: "Não, você vai ter uma entrevista com o Maradona, não sei o quê". Eu falei: "Pô, cara, claro, né?". Eu, assim, nervosíssima, né. Porque outro cara que não era muito fácil de Sem entrevistar, saber o mas que vinha. exatamente. E aí falaram: então, ele tá indo embora, ele não vai mais falar com ninguém". Eu falei: "Não, não, como assim ele não vai falar mais com ninguém?". Ele não quer mais dar entrevista". Eu falei: "Não, mas vocês prometeram". Aí sobe o sangue latino, né. "Não, mas vocês prometeram a entrevista pra gente". Vai atrás dele, tenta falar com ele. Ele estava cercado por 3 seguranças, eu me joguei na frente do Maradona, fiz uma pergunta, apontei o microfone e ele começou a responder. E assim, eu fiz 3 perguntas para o Maradona, sendo empurrada por 2 seguranças, e ele respondeu e foi ótimo, assim, foi excelente. Mas você tem que ter também um pouco desses momentos
dane-se, É. eu vou lá e eu vou mesmo, e esse homem vai falar De comigo guerrilheiro. sim. É. Exatamente. E não pensar muito, não raciocinar muito, porque a maior chance é que ele ia virar pra mim e falar, minha querida, eu tô indo embora. Tá? Não, Não te falaram? exato. E provavelmente não Não seria com essa educação e Não, essa fofura. Exato. Ele olhar pra mim e falar, Che, boluda, salí de adelante. Bolona, Salí. Salí. Correte de aí. Nath, caminhando pros finalmente. ai. Se pudesse bater bola com uma pessoa, ou no seu caso, com quem você gostaria de correr ao lado, já que você não joga tênis? Ai, gente, que difícil. Nossa, eu posso correr com um tenista? Pode. Posso, porque eu não vou passar vergonha batendo bola com um tenista. Então, eu quero correr com o Andy Murray. Espetáculo. Porque ele é um nome. Ele é um nome muito. O que ele faz pro tênis é muito grande, e principalmente pro tênis feminino. Ai, ótimo, ótimo gancho. É. Vamos passar bem da uma hora aqui, porque agora você precisa falar. Como é tratado, como é a coisa com o tratamento com o Andy Murray na Inglaterra? Porque no começo tinha aquela história do escocês, quando Sim. perdia, e o E o inglês inglês quando quando ganhava. ganhava. É. Mas acho que isso se transformou ao longo do Transformou. tempo e, assim, o cara é uma entidade, o cara é uma aula de pessoa, de jogador, De amor ao de amor ao esporte. esporte, de resiliência, enfim. Eu sinto que o documentário dele, o Resurfacing, É. mudou a perspectiva de muita gente, porque muita gente via o Murray como aquele cara esquentado em quadra, e assim, isso não passava uma boa impressão para os britânicos, né? Porque é uma sociedade que reprime sentimentos, e isso pegava mal. Mas depois, eu acho que aquele documentário ressignificou muita coisa, e também quando ele voltou a Olimpíada, com certeza, né? Foi um momento ali divisor de águas. O documentário e a briga dele contra o próprio corpo nos últimos anos para continuar jogando tênis. Tem uma sequência brilhante, né? É a Olimpíada Uhum. 2012. No mesmo ano, ele faz final de Wimbledon e perde do Federer, ele Sim, sai chorando. isso. 2013 ele ganha o ganha. Wimbledon, um britânico, depois de 77 anos. Exato. A coisa foi se construindo, E ainda virando tem no monstro. meio a briga dele com o mundo do tênis com a Morrismo. Exato. Também. Ele Exato. primeiro Trata tenista a tenista, botar uma mulher, mulher. e ainda não botar a mulher, porque botar a mulher não é o coisa. É toda hora responder, mas por que você está perguntando isso? Aham. É não normalizar uma pergunta que não deveria ser normalizada. Exato. Tipo, eu não aceito que você não entenda que eu estou contratando uma pessoa. É. Se é uma homem, mulher, seja o que for, pouco me importa. É a Morrismo porque ela me ajuda. Uma mulher francesa na Inglaterra. Francesa na Inglaterra. Exato, tem esse detalhe. Pequeno detalhe. Uma pequena rivalidade histórica. E tem também aquele clipe que viralizou, né? Dele dando aquela entrevista coletiva e falando: tal tenista é o primeiro a conquistar tudo. Tenista homem. Ele sempre colocava o tênis feminino sob os holofotes. E eu, assim, fora que personalidade, que carisma. Ele é demais. Ele é demais. ele é incrível. Eu nunca entrevistei ele. Sério? Sério. Não, você tem que fazer isso ainda. Concordo, viu, Narda? Vamos produzir essa. Outra coisa que eu esqueci, que eu tava esquecendo. Ah, Você falou que o tênis feminino tinha um lugar guardado especial e que você queria falar sobre isso. Por quê? Porque eu acho que o esporte feminino, de uma forma geral, obviamente, tratado de diferente. Só que o tênis me irrita muito que as pessoas falam: porque o tênis não tem o Big Four. O tênis feminino não tem o Big Four. Porque o tênis feminino não tem o mesmo dinamismo, não tem o mesmo grau de competitividade, não sei o quê. Eu acho isso uma tremenda de uma ignorância, sabe? Porque o tênis feminino tá em altíssimo nível. Parece que a gente decidiu que o formato para ter alto nível é você ter 4 extraterrestres ali disputando os principais títulos por muitos anos, e qualquer coisa que não seja aquilo não vale de nada. E o tênis feminino, assim, as discussões são muito maiores, as atletas, a forma como o esporte evoluiu, o grau de competitividade, cara, é legal de assistir, sabe? Senta e assiste um jogo, por favor, faça o favor de Tem como não assistir gostar dessa a variante. final de Madrid entre Iga e Sabalenka do ano passado, e me fala que você não gosta de tênis feminino, sabe? E isso me incomoda muito. E eu acho que
inclusive, acho que a Bia sofre muito com isso, sabe? Porque eu tenho certeza que se a Bia fosse homem, ela não ouviria metade das besteiras que ela ouve. É Principalmente em termos normal, de. é natural É perder. natural, não, principalmente em termos de força mental. Não, não, porque para a mulher é muito fácil contestar isso, sabe? Não, sabe? Então, isso realmente me incomoda muito. E o tênis feminino tem um lugar muito grande no meu coração. Eu acompanho fielmente. Eleja o seu Big Four de jornalistas. Ai, meu Deus! Não, Nardini! Posso ir embora? Game, set and match. Vai ter gente que vai ficar brava agora. Ai, meu Deus! Ok, vamos lá. Nossa senhora. Ah, não Tá. sei, assim, não precisam ser pessoas que você Sim. necessariamente admira, mas, por exemplo, o Oscar, que te deu a primeira oportunidade no rádio. Aham. Sei lá. Olha, não, eu vou te falar. Com certeza vai ser a Regiane Ritter, porque, pra quem não sabe, a Regiane foi a primeira repórter mulher de esportes a entrar em vestiário, porque na época que ela era repórter, Ela abriu uma trilha na mata fechada. ela abriu uma trilha na Mata Fechada e ela foi minha primeira chefe. Nossa, fui abençoada com ela. Eu aprendi muito. Ela é um furacão, um fenômeno. Então, Regiane Ritter, com certeza. Eu falaria do Tino, Marcos, porque eu cresci assistindo o Tino e ele é um ser humano incrível. E eu acho que isso se traduz nas entrevistas e nas matérias dele, nas reportagens dele. Eu acho isso muito, muito admirável. Nossa, e agora? Gente, que difícil. Nossa, me deu um branco, Narda. Você me. Tá bom, vai pensando. Vou pensando. Vou pra próxima. Sim. Agora que você é uma londrina, Ah, que música, banda, cantor te fazem parar pra ouvir? ixi. Bom, eu sou. Sou Londrina pagodeira. Zero. Zero. Eu ia falar o oposto. Eu sou um clichê, porque eu amo Beatles. Eu sou uma bitomaníaca. Eu sou uma bitomaníaca. Eu sou grande fã de Bruce Springsteen. Eu estava no show dele há Nossa. pouco tempo, inclusive. Sheryl Crow é minha cantora mulher preferida. Se eu tivesse que escolher 3, seriam esses. No seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da carreira? Nossa, a melhor lembrança da carreira. Nossa, tive algumas, que bom, né? Eu cobri a Argentina em 2022. Eu acho que está, não só porque a final foi o que foi, mas ajudar a contar aquela história, estar em todos os jogos, estar em contato. Eu entrevistei tantos torcedores da Argentina que quando chegou na final, eles já me reconheciam. Você tá aqui, chegamos na final, e não sei o quê. Abriam a roda lá deles, que eles faziam os bandeiraços deles. Não. Chegava um cara que parecia o poderoso chefão, assim, sabe? O Don Corleone deles. Abram. E daí eles me botavam no meio do bandeirão, porque tava como vídeo repórter, né? Carregando todos os equipamentos e no meio da torcida. E daí eles já puxavam minha mala e falavam: não, a gente cuida aqui, tá? E daí eu filmar. Foi uma experiência foi uma experiência humana muito legal. E foi uma experiência esportiva muito, muito legal. Pior, eu acho que no começo é muito difícil, porque eu sempre fui muito exigente comigo. Então eu lembro de sair de transmissões da rádio e o pessoal ir sair para jantar e eu voltar pro meu hotel para chorar no quarto, porque eu não tinha ido Eu tinha bem. feito um bom trabalho. Exato. E eu me trancava no quarto e ficava chorando, falando: eu nunca vou ser boa nisso, eu nunca vou conseguir. E eu sempre fui muito dura comigo, então, nossa, o começo é difícil. Então, você que está começando, não desanime. Seja nerd, estude. Tudo há de dar certo. Nath, muito obrigado. Ai, Pera. que agra- Tem que- A bola! A bola. O autógrafo Não, na bola de Tem que tênis. dar autógrafo na bola. Esse é o grande momento. Eu não consigo computar isso. Ai, que enganação. Eu não jogo tênis. Ai, gente. Mas olha, enquanto eu normalizo isso aqui, eu queria agradecer, de verdade, porque ter uma desculpa para conversar com vocês foi maravilhoso. E, assim, pessoas tão legais que já passaram por aqui. Quem sou eu para estar sentada nessa cadeira?
E muito obrigada pelo Obrigado convite. Eu amei. você. Ótimas histórias. Maravilhosos. Muito bom te ver. Bom retorno. Obrigada. Continue arrebentando. Volte, né, ao Brasil. Não Sim. esqueça da gente. Não, nunca, imagina. Jamais. Continue arrebentando e inspirando. Imagina. Você é foguete. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Esse foi mais um Quinto Set. Daqui a 15 dias, um novo convidado ou uma convidada aqui conversando conosco sobre tênis e sobre tudo, né? E Vida. quando é jornalista, a gente fala pra cacete, né? Olha isso. Explodimos uma hora. Tchau, gente. Desculpa qualquer coisa, gente.